Esse é um dos fundos imobiliários mais famosos do Brasil. Milhares de investidores recebem dividendo todos os meses com ele. E por isso, o MXRF11 virou presença quase obrigatória em muitas carteiras. Mas será que ele realmente vale a pena investir? Ou será que ele é apenas popular demais? Hoje você vai entender como funciona o MXRF11, quanto ele paga de dividendos e quais são os riscos antes de investir. Beleza, família? MXRF11 custando R$ 9,76, 12% de dividend yield e um P sobre VP na casa de 1,4. Então aqui já é um problema, família. Aqui o fundo já está caro. E o fundo imobiliário sendo de papel, você não pode comprar acima do seu P sobre VP, família. Tem que estar abaixo de 1, família. Ou 1 no limite do limite, tá, família? Tem uma liquidez média diária aí de 17,94 milhões. Quase 18 milhões de liquidez diária, família. O fundo é excelente em liquidez, tá? Variação positiva aí na casa de 22,61. E o que é o MXRF11, família? O MXRF11 é um fundo imobiliário negociado na Bolsa de Valores brasileira. Quando você compra uma cota desse fundo, família, na prática você está se tornando sócio de uma carteira de ativos ligados ao comércio imobiliário. Ou seja, dentro desse fundo imobiliário há uma gigantesca quantidade de CRIs, de ativos, né? Que no caso são recebíveis de dívidas. E você está se tornando sócio dessa gama, tá, família? Isso vai acontecer que ele vai pagar dividendo através aí dessas dívidas, tá, família? Esses ativos geram renda e essa renda é distribuída aí para os investidores na forma de dividendos mensais. É justamente por isso que muitos investidores utilizam fundos imobiliários para buscar renda passiva, tá, família? Cara, o cara que já tem uma grana boa, o cara que está iniciando a sua trajetória nos investimentos, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu dinheiro e vai colocar no fundo imobiliário. Porque para o iniciante vai ver o dinheiro caindo todos os meses, tá? E para o cara que tem muita grana, vai pagar suas contas todos os meses. Vai entrar dinheiro todos os meses para pagar as contas dele, né? Então é muito interessante ter FIIs na carteira. E qual é a estratégia que o fundo imobiliário usa aí para ganhar dinheiro, família? Esses títulos pagam juros aos fundos e esses rendimentos são repassados aos cotistas. Além disso, o fundo também pode ter participação em outros ativos imobiliários, o que ajuda a diversificar a carteira. Isso acontece com fundos que compram também outras cotas de fundos imobiliários, tá? E isso torna aí o fluxo de caixa do fundo maior e o seu portfólio não fica tão concentrado em determinados ativos, né? Como no caso do MXRF11 em CRIs. E dividendos, o fundo paga um bom dividendo, família? Interessante, né? Vamos ver aqui, vamos descer mais um pouquinho e vamos ver como é que o fundo paga dividendos. Descendo aqui mais um pouquinho, isso aqui é o dividend yield, dividendos, tá, família? O fundo paga aí um dividendo interessante, 10 centavos aí de dividendo todos os meses. Uma das principais características do fundo MXRF11 é pagar dividendos, família. Paga dividendo mensal, todos os meses vai cair, pingar um pouquinho aí na sua carteira. Muitos investidores gostam desse fundo justamente pela frequência dos pagamentos, tá? Mas é importante lembrar de uma coisa, dividendos podem variar ao longo do tempo, tá? Olha, bem que isso aqui é interessante, ó. Aqui ele pagou 9 centavos. E aqui ele já começou a pagar 10. Já teve períodos em que ele pagou 11 centavos. Isso é natural, tá, família? Vai ter períodos que o fundo vai subir o seu dividendo e vai ter momentos que ele vai precisar descer esses dividendos. É normal, tá? Vai flutuar. E quais são os riscos do fundo imobiliário MXRF11? Já falamos das vantagens, já falamos dos dividendos e quais são os riscos atrelados a esse tipo de ativo, tá? Apesar de ser um fundo bastante popular, o MXRF11 também possui alguns riscos, tá, família? Entre eles estão o risco de crédito dos CRIs, tá? O credor não pagou, aí o fundo vai lá e toma calote. Mudança na taxa de juros e da economia. A nossa taxa de juros está alta, então o fundo está ganhando muito. Mas a partir do momento que a nossa taxa de juros começa a descer, os fundos imobiliários de papel eles acabam por perder grande atratividade, tá? Aí já vai entrar muito no foco os fundos de tijolo, família. Então, a taxa de juros começou a cair, nossa inflação começou a cair, foca nos fundos de tijolos que vão dar dinheiro, tá, família? E a oscilação no preço das cotas na bolsa. Por que isso acontece? Porque os fundos imobiliários são negociados na bolsa. A bolsa é renda variável, assim como as ações. Então, vai haver momentos em que a cotação vai subir e vai ter momentos em que a cotação vai descer.
Isso acontece porque é renda variável, vai variar tanto para cima quanto para baixo. Esses são riscos embutidos para quem investe aí em fundos imobiliários. Por isso que muita gente quer já ter o risco aplicando em ações, que tem um potencial de valorização muito maior, tá, família? E por isso é sempre importante, família, analisar o fundo com cuidado, tá? Com cuidado antes de investir. Tem que tomar esse cuidado. Já falamos aqui dos riscos, tá? Agora vamos falar dos pontos positivos. Pontos positivos do fundo MXRF11. Alta liquidez. Na hora de comprar ou vender, você consegue comprar e consegue vender com facilidade. Tem um grande número de investidores, o fundo é gigante, tá, família? Tem muitos cotistas. Paga dividendos frequentemente, então bem interessante. Esses são fatores que ajudam a explicar porque esse fundo imobiliário se tornou queridinho aí dos investidores, tanto investidores que já têm uma longa trajetória, quanto os investidores que estão iniciantes, tá? Justamente porque ele tem uma alta frequência de dividendos e é gigante. O MXRF pode ser interessante para investidores que buscam renda mensal e exposição ao mercado imobiliário, se não quiser investir aí em REITs americanos, tá? Mas como qualquer investimento, ele deve fazer parte de uma estratégia, de um planejamento. Você não pode apenas comprar um fundo imobiliário porque alguém disse para você comprar. Você tem que estudar, tem que saber onde está colocando o seu dinheiro. Se você É porque assim, se você não sabe o que está comprando, não sabe, não estudou, e quando vier um problema, uma queda na cotação, você não vai saber o que fazer. Então você vai acabar vendendo e você vai vender com prejuízo. Por isso não é interessante, tá, família? Estude antes de colocar o seu dinheiro em qualquer que for o ativo, tá, família? Então, se gostou desse conteúdo, tá? Se gostou de receber conteúdo de investimento, conteúdo que fala a verdade para você, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos aí juntos rumo à liberdade financeira através dos investimentos. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, família!